Convido você também a sentar. Muito obrigada, doutora Luciana. Acho que essa mesa traz... eu fiquei aqui pensando assim, numa importante reflexão, né? Quantas barreiras nós encontramos desde o momento da internação de uma criança cardiopata, na fase hospitalar, depois da avaliação. Fiquei muito feliz de imaginar que, assim, possíveis encaminhamentos para que essas crianças se tornem fisicamente ativas e podendo até se tornar atléticas. E, como a professora Luciana colocou, a grande dificuldade da reabilitação. Quando a gente pensa, e até para a gente poder fazer essa reflexão em conjunto, nessa parte, a gente entende que, desde lá do ambiente hospitalar, Andiara, a gente vê uma tendência a criar uma redoma, um estigma, né? Uma proteção muito grande, fazendo muitas vezes que essas crianças se tornem adultos sedentários, adultos com pouca produtividade, né? Algumas vezes até com estímulos cognitivos de ir para a escola, de tudo ser um grande motivo para a criança ficar. Eu queria pensar que a gente pudesse refletir sobre isso e ver o que a plateia tem de pergunta e que a gente possa fazer uma discussão. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Ele tem. Bom dia. Sou o Bruno, para quem não me viu aqui ontem. Prazer. Primeiro, parabéns. Obrigado por compartilharem a experiência, conhecimento tão importante, a reabilitação do paciente com cardiopatia, pediátrico. E eu gostaria de fazer uma pergunta que talvez englobe as três, com relação a pesquisas futuras, talvez estratégias que nós podemos traçar para desenvolver as pesquisas e reduzir o risco de viés da pediatria, talvez relacionado à faixa etária ampla. A doutora Luciana comentou brevemente sobre isso, então se pudessem comentar um pouco mais sobre, e também sobre a estratégia na fase ambulatorial da reabilitação com treinamento aeróbio, de estratégias de cuidado, talvez ali a fase de recuperação maior do treinamento aeróbio, isso é importante, principalmente dos pacientes com sobrecarga do ventrículo direito, ou até já com a insuficiência direita. Obrigado. Obrigada, Bruno. Eu acho que, assim, pensar em estratégias de pesquisas futuras, eu acho que o que a gente tem que tomar cuidado, que eu acho que a gente tem que tentar não pegar esses gaps que a gente tem na literatura, mostrando o quê? Tentando diferenciar, ou melhor, estratificar essas crianças e, de fato, fazer uma intervenção. Qual intervenção? Aeróbia? Sim, que é o gold standard para qualquer intervenção. Associar isso a um trabalho resistido, eu acho que é importantíssimo isso. De que forma isso daí? Vai depender do grau que essas crianças vão chegar a você. Pela classificação de New York Heart, pela classificação de Panamá. Então, assim, vai depender do que a gente vai estar colocando. Vou te dar um exemplo. Chegou uma adolescente para a gente com New York Heart, de New York Heart de 4, grau 4. Tá? 4 é o máximo, ela já estava na fila de transplante. Com a intervenção, com a reabilitação, tanto aeróbia quanto resistida, nós conseguimos passar essa adolescente para New York Heart 2. Então, assim, com uma simples intervenção da fisioterapia junto com a parte medicamentosa, tá? Uma criança com hipertensão pulmonar. Então, ela teve essa melhora. Treinamento aeróbio, em relação à porcentagem que a gente falou para vocês, de 40 a 85, vai depender da criança e da patologia. Ela treinou 30 minutos de esteira a 50% da carga dela.
máxima dela. Eu não consegui fazer teste cardiopulmonar nela, ela não conseguiu fazer na intervenção, no pré, né, na avaliação. Então, a gente fez isso em relação aos testes funcionais, mas ela teve uma melhora. Quanto ao que tomar cuidado, as intercorrências que podem ocorrer, sempre a gente vai ter um monitor cardíaco para estar avaliando, sempre estar com oximetria. Qualquer parte de alteração tem que ter oxigenoterapia, qualquer outras intercorrências que venham a ter, a gente tem que estar próximo dessa criança. Tá? Eu acho que, como qualquer outro paciente cardiopata que vai para você fazer uma reabilitação posterior, adulta. Tá? Só para complementar, né, eu acho que nós estamos ainda engatinhando, né, na parte de pesquisa com crianças com cardiopatia congênita, porque são crianças de alto risco, principalmente. Porque, assim, se a gente for pensar, a grande maioria nasce com cardiopatia simples. E essa criança, fazendo a correção da cardiopatia, ela vai ter uma vida normal. Ela vai ser acompanhada por um período pelo médico, mas vai ser liberada para educação física ou para esporte e vai ter vida normal. Mas aquela parcela da população que tem a cardiopatia complexa, essa sim é a parcela de população que a gente tem que voltar o olhar o quão benéfico é o exercício. E os benefícios têm que ser superiores aos riscos. Né? Então, por isso que as pesquisas são muito difíceis, porque parece que ninguém quer meio que pegar essa bucha, sabe? Acaba sendo assumir uma bucha dessa, né? Porque é um paciente de muito risco. Mas é claro que num ambiente controlado, o que eu posso dizer é que só vai haver benefícios de se pesquisar. Porque hoje, até o que a gente tem é que o nível de evidência da reabilitação para criança com cardiopatia ainda não é tão forte, né, como é para os adultos. E quem trabalha com elas sabe o quanto é importante essa reabilitação, mas infelizmente ainda ela não pode ser comprovada, porque os trabalhos são poucos e agora estão começando a crescer agora. Eu só acrescentaria assim que eu acho que a tecnologia ela está associada com esses futuros estudos. Então, a gente tem hoje esteiras anti-gravidade, esteiras que tiram peso aí corporal da criança. A gente tem alguns psicoergômetros assistivos, né, que ele cicla pela criança. Então, talvez, se a gente começar a pensar um pouco em juntar, né, a tecnologia no nosso pensamento de reabilitação padrão, a gente vai conseguir aí desenvolver muitos bons trabalhos, né, de condicionamento cardiorrespiratório e de força muscular nessa população de alto risco aí. Então, alguém querer assumir a bucha mesmo, igual ela colocou. E eu também gostaria, até para que a gente pensasse que saindo de grandes centros, acho que está no pé, saindo de grandes centros, a gente ainda tem uma maior dificuldade, porque essas crianças não chegam, né? Se a gente está falando de São Paulo, de centros de referência, ainda assim, Ribeirão é um centro de referência, interior, mas tem um centro de referência. Mas a grande maioria dessas crianças se perdem nesse processo de reabilitação. E acho que também um desafio é a gente conseguir fazer que elas também sejam encaminhadas, né? Nós teríamos tempo para mais uma pergunta. Alguém da mesa, mais alguma pergunta? Eu acho que é só uma coisa de uma reflexão, né? Como vocês perguntaram, o que fazer, né? A gente não tem evidência. O que a gente tem que tomar cuidado hoje em dia é tentar trabalhar com a evidência científica o mais próximo possível da gente. Por quê? Não adianta eu falar assim, o meu paciente resolveu dessa forma, mas o dela pode não resolver dessa forma. Então, assim, pensem nisso quando vocês forem
elaborar um programa de intervenção para o teu paciente, tá? Seja hospitalar, seja ambulatorial, seja home care, seja telereabilitação. Pensem no paciente como um todo, né? E na segurança que você venha dispor para esse paciente. Não importa se você vai ter, como a Gabriela falou, assim, uma esteira antigravitacional, ou se você vai ter lá no teu ambiente um degrau para fazer subir e descer. Então, há uma diferença muito gritante da nossa população, né? Quem consegue chegar e quem não consegue chegar. Então, tem pacientes que moram em comunidades, eu não vou conseguir nem chegar até a casa dele. Então, assim, uma das coisas que a gente avalia, por exemplo, os pacientes nossos, eles caminham muito mais comparados aos pacientes que são da Europa, dos Estados Unidos. Tá? Por quê? Para ele chegar até o metrô, vou colocando aqui em São Paulo, tá? Para ele chegar até o metrô, ele teve que caminhar meia hora, 30 minutos. Tá bom? Então, pensem nisso, pensem com cuidado no teu paciente, o que melhor você pode ofertar para ele. Tem um microfone. Bom dia. Opa, desculpa. Só para complementar o que a doutora Luciana falou, Luciana, né? Por se perder essas crianças, né? Porque muitas vezes eu trabalhei num grande centro que recebia crianças do Brasil inteiro. Então, o momento hospitalar, às vezes, é o momento mais crucial para a reabilitação dessa criança. Então, é aproveitar aquele momento, porque ela vai voltar para a cidade dela e, às vezes, ali ela não vai ter recurso, ela não vai ter um centro para fazer a reabilitação. Então, é ali que você precisa fazer os testes, orientar os pais, orientar o adolescente quanto ao retorno das suas atividades, pelo menos atividades de vida diária. Bom dia a todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta, porque geralmente, como vocês bem colocaram, as crianças, elas geralmente, principalmente cardiopatas congênitos, têm uma frequência já bem mais elevada, enfim. E eu vi que vocês comentaram sobre o teste cardiopulmonar e também o TC de 6 minutos, né, que daí vai avaliar a questão da frequência, né, durante o treino. Eu gostaria de saber se vocês costumam utilizar o Borg também para percepção subjetiva de esforço, visto que às vezes a frequência ela já está um pouco elevada, mas a criança consegue progredir. Então, se vocês utilizam o Borg no dia a dia de vocês. Na minha prática, a gente utiliza, na verdade, a Omni, não sei se você conhece, que ela é uma escala de percepção de esforço como a do Borg, né? Só que ela tem as imagens, e aí a criança é mais fácil para ela conseguir identificar. E ela já foi validada e traduzida aqui para o Brasil, então pode utilizar ela. Sim, para o adolescente, né, que tem compreensão, pode ser usado sim, e até a literatura traz que o importante seria treiná-lo numa intensidade de Borg 12, no máximo 14. Mas é claro que isso vai depender de cada cardiopatia, não pode generalizar. Tem crianças que vão ser treinadas com baixa intensidade e outras com moderadas, né? Mas é usado mais para crianças mais velhas, né? Crianças já com compreensão, porque às vezes até o adulto tem dificuldade de compreender a escala de Borg, né? Então tem que ter outros tipos de escala ou escalas adaptadas para a criança poder transmitir para você como é que ela está em relação ao cansaço. Bom, gostaria de agradecer demais a presença das doutoras que brilhantemente discutiram e principalmente assim para as pessoas que estão aqui que ajudem a pensar e a refletir assim que é uma área que a gente ainda precisa de pesquisas, né? É uma área interessante para se aprofundar em protocolos de avaliação já estão mais estabelecidos do que até os protocolos de mobilização e de reabilitação ambulatorial. Então, aqui uma dica, né? Pesquisas futuras nessas áreas sempre serão bem-vindas para que a gente consiga demonstrar evidência dos benefícios para essas crianças. Então, eu encerro essa atividade e a gente dá continuidade
ao nosso dia. Obrigada.